Foi? Boa noite a todos, eu me chamo Franciele Gouveia, sou especialista em avaliação imobiliária. Esse podcast ele tem a intenção de trazer conhecimento sobre tudo que engloba o mercado imobiliário. E hoje eu trouxe uma convidada especial, né? O nome dela é doutora Eliane, né? Eliane. Doutora Eliane, e ela é especialista em Direito Previdenciário. E ela vai falar um pouco pra gente da importância, né, da contribuição, como funciona, né, para o corretor contribuir, quais são os passos e quais são as maiores dúvidas. Então, doutora, se apresente, por gentileza. Boa noite a todos. Então, hoje nós pretendemos ajudar a esclarecer as dúvidas, em especial ao corretor de imóvel, né? Que na sua grande maioria é autônomo, alguns também são corretores com pessoa jurídica constituída, mas me parece que as grandes dúvidas residem exatamente na forma de recolhimento para a Previdência Social. Porque, enfim, é uma profissão regulamentada, né? Vocês estão regulamentados pelo CRESSE, então é importante que se entenda o porquê do recolhimento do INSS, mesmo como contribuinte individual. Então, o nosso objetivo é poder realmente fazer com que os corretores de imóveis compreendam a importância de planejar a sua previdência, a sua aposentadoria futura, mas não só para isso, né? Para a questão também dos riscos sociais que estar contribuindo para a Previdência auxilia. Tá, legal. E doutora, falando um pouquinho antes da gente entrar no tema, né? Falando sobre você, sobre os seus serviços e sobre o escritório. Você consegue dar esse respaldo para corretores e para imobiliárias, né? Você consegue dar essa orientação pós todas as perguntas que eu vou te fazer, né? Então, o contribuinte individual, o corretor de imóvel, ele é um contribuinte individual, que a gente chama muito de autônomo, e é muito parecida a forma de arrecadação também para as outras categorias de profissionais. Então, a gente faz a elaboração, se preciso, de uma análise da vida previdenciária desse corretor, mas em especial o que ele já recolheu, o que ele não recolheu e gostaria de recolher, porque isso também é possível, ou então como ele passaria a recolher a partir do momento que ele entende que gostaria de organizar a sua vida previdenciária. Muito bem, já adorei a resposta. Então vamos lá. Como corretor imobiliário, né? Eu sou obrigado a fazer o recolhimento, né? Acho que essa seria a primeira pergunta. Importante que a gente entenda que a lei determina que toda pessoa prestadora de serviço que haja como contrapartida a remuneração, ela precisa sim fazer o recolhimento para a Previdência. Então, não é uma faculdade, uma escolha, eu vou pagar ou não. Legalmente falando, quando nós prestamos serviço e na contrapartida nós temos uma remuneração, nós precisamos recolher para a Previdência Social. Aí, lógico, precisa ser visto sobre qual valor, porque nós temos o mínimo que a Previdência permite, que é a partir de um salário mínimo, e até o teto máximo da Previdência. Então, necessariamente, nós não pagamos Previdência sobre tudo que vai reverter para nós, por exemplo, em lucro, ou o que eu recebi, eu vou ter que estar revertendo isso em forma de recolhimento para a Previdência. Mas sim, eu preciso respeitar os limites que a Previdência estabelece, entre um salário mínimo até o teto. E aí, o corretor é que vai ver naquele mês o que foi que ele auferiu de renda, né, para recolher sobre isso. Mas aí, ele vai precisar optar, como contribuinte individual, se ele vai ficar numa categoria aí que nós temos, que pode ser de 20%, ou até de 11%. Isso vai ser definido em relação a como ele gostaria de planejar essa aposentadoria futura dele. Então, para eu entender, porque eu também gosto de entender, tá, doutora?
para eu entender, eu tenho que ter uma contribuição todo mês. E ela pode ser variável ou não, ela tem que ser... vou dar um exemplo, né? Na minha empresa, eu tenho o meu recolhimento mensal. E tem lá o valor que o meu contador retém, retém não, né? Que é o valor que eu tenho que pagar da DARF, sobre o que eu ganho, vou colocar assim. Como corretor de imóveis, né? Vamos imaginar que a minha renda oscila aí de 10 a 20 mil. O que é o correto, né? É eu ficar no salário mínimo? Eu posso esse mês ficar no salário mínimo e o mês que vem ter 2 salários ou não? Como que é essa parte prática? Então, vamos separar o que é o corretor de imóvel autônomo e o que é o corretor de imóvel pessoa jurídica. No seu caso, você fala como pessoa jurídica, certo, Fran? Então, como pessoa jurídica, é muito importante entender que, com certeza, você está enquadrada no Simples Nacional. Sim. E o Simples, quando você constitui uma pessoa jurídica, você tem alguns benefícios. E um deles é, por exemplo, a questão da retirada do prolabore. Mesmo que você ganhe um valor de 5, 10, 15, 20 mil reais, não importa o valor que você oferiu de lucro, você pode recolher um prolabore ali, por exemplo, não pode ser menos que o salário mínimo, pagar sobre o salário mínimo, com a vantagem de que no Simples Nacional, a alíquota para o contribuinte individual é de 11%. E o restante, então, vai ser auferido como lucro. Então, não vai precisar estar recolhendo sobre o total do valor do que você recebeu, mas sim o prolabore que você determina, que pode ser de um salário mínimo, mas também pode ser um valor maior. E até o teto da Previdência, o corretor que se torna pessoa jurídica, ele pode recolher sobre 11%. Essa é uma das vantagens. 11% seja sobre o mínimo ou qualquer outro valor entre o salário mínimo até o teto da Previdência. Que, por sinal, agora, esse ano, de janeiro de 2025, né, eu até anotei aqui porque é recente, passou a ser o teto de R$ 8.157,41. Então, precisamos distinguir. Pessoa jurídica tem essa vantagem de recolher sobre 11%, desde que ela tenha a pessoa jurídica constituída no Simples Nacional, do salário mínimo até o teto da Previdência. Agora, o contribuinte individual autônomo, o autônomo que não tem pessoa jurídica, ele presta serviço como autônomo, não está vinculado a ter um CNPJ, a lei determina então que se ele for recolher sobre 20%, ele vai recolher sempre que ele quiser pagar sobre o salário mínimo ou mais, Porém, se ele determinar, e essa opção dele se aposentar por tempo de contribuição, claro, hoje levando em conta a questão da idade. Também, porque com a reforma de 2019, muitas questões de tempo e idade se alteraram. A gente chama até de regras hoje de transição, porque até 2019 tinha 2 tipos de aposentadoria. Por tempo de contribuição, a mulher tivesse 30 anos de contribuição, independente da idade, ela podia pedir aposentadoria. Ou então por idade, aos 60 anos. Mas depois de 2019, mudaram as regras. Hoje a gente precisa ter um tempo mínimo, que continua sendo os 30 anos, e uma idade mínima junto para se aposentar. Aí esse corretor de imóvel, que ele optar por recolher a mais que um salário mínimo, sim, ele vai precisar pagar sobre 20%. Agora, se ele escolher se aposentar por idade só e aceitar que ele vai receber um salário mínimo, ele pode optar pela opção de 11% para o recolhimento. Então, tem regras. Eu não posso pagar... Paguei sobre 11% um mês, o outro mês vou pagar 20%. Se eu quiser que a média da minha aposentadoria seja feita, levando em conta todas as contribuições, aí eu vou ter que complementar os 11%. Pagando mais 9%, porque 11% é para quem vai ficar no salário mínimo. Importantíssimo, né? E é até interessante né, você tocar nesse assunto, porque quando a gente fala em contribuição, né, normalmente as pessoas elas tendem a querer contribuir menos, né, doutora?
né? Então, assim, é natural. Natural, né? Eu quero dizer, é uma coisa comum, né? Então, é legal a gente deixar claro, porque se eu for contribuir menos, eu tenho que, né, cumprir as exigências para que eu tenha direito de contribuir menos, mas também o meu salário lá na frente, né? A minha aposentadoria, vou colocar assim, ela também vai ser menor, né? Não dá para se iludir, né? Eu sempre gosto de trazer a seguinte situação. Talvez nem todos iniciaram a vida profissional como corretores. Sim. Tiveram outras profissões antes e, numa certa altura, decidiu optar pela opção de corretor de imóveis. Por isso, é importante sempre olhar para o histórico contributivo que a pessoa teve. Então, vamos pensar que ela foi bancário, ou mesmo contribuinte individual sobre valores acima do salário mínimo. Ou se é elitista, principalmente, deu o exemplo do bancário, que é um cientista, tinha carteira assinada. Então, a média, vamos pensar que ganhava sempre acima do salário mínimo, uma média de 3, 4, 5 mil reais. Quando se torna um contribuinte individual e vai fazer a opção de pagar sobre 11%, é importante entender essa regra, que o 11% ele só é aceito para o salário mínimo. Então, eu sempre dou a dica, se você tem um histórico de contribuições em outras categorias, ou foi um CLTista de carteira assinada com contribuições mais altas, é importante que seja olhado para o seu CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que está dentro do INSS, que todos podem acessar por meio da senha do meu INSS. E ali verificar, bom, eu tenho contribuições mais altas, talvez seja importante eu continuar contribuindo sobre os 20%, mesmo que seja no salário mínimo, para poder ser feita a média de todas as contribuições que teve ao longo da vida. Porque se eu fizer uma contribuição no salário mínimo de 11%, para que sejam consideradas as contribuições anteriores mais altas, eu vou precisar complementar esses 11% com 9%. Então, são duas situações distintas. Se eu recolhi a vida toda no salário mínimo, muito que bem, eu posso ficar no 11%. Muito que bem. Muito que bem. É uma expressão aí que o povo usa. Posso continuar no 11% da minha contribuição. Porém, se eu já tive contribuições mais altas, eu pretendo ter um benefício melhor, eu preciso fazer um cálculo para ver se realmente vale a pena eu ficar nesse salário mínimo de 11%, que vai ser reduzido, ou se vale a pena eu complementar e realmente recolher sobre 20%. Tá, então é como se eu fosse, vamos imaginar que eu sou uma bancária, saí do banco, que é o caso da doutora, né? A doutora trabalhou no banco, né? Não, eu fui professora. Ah, é professora, tá. Isso. Então vamos imaginar que eu fui uma bancária. Certo. Transicionei de carreira, ok? E o meu valor lá como bancária era, vou chutar aqui, tá? 8 mil reais. Certo. Mas, como eu quero contribuir menos, né? Como eu quero recolher menos, eu vou lá e faço proporcional a 1.500, por exemplo. Salário mínimo, hoje R$ 1.518. Ou seja, eu vou estar baixando a minha média. Eu não posso, então, baixar essa média. Eu tenho que manter... Não que não possa baixar, porque veja bem, Tá. a partir do momento que se tornou contribuinte individual ou um autônomo, você, na verdade, não tem a certeza da sua renda, quanto você vai oferir naquele mês. Por exemplo, o corretor de imóveis, pode ser que tenha um mês que ele vai vender muito, né? A corretagem dele vai ser muito boa e ele poderá passar, às vezes, 3, 4 meses sem vender. Então, por que eu uso muito a expressão fazer um planejamento? Porque se esse mês eu tive uma corretagem boa e eu vou recolher para a Previdência, eu quero recolher um valor maior, eu tenho que tentar ver se eu consigo manter para os outros meses o recolhimento. Porque, claro, se no outro mês eu não oferir renda, eu não tenho como fazer o recolhimento. Mas a sua pergunta é, se eu sempre contribuí em uma média, como se deu, como bancária, 6, 7, 8 mil reais, eu saí agora e estou fazendo uma atividade como autônomo.
Para que a minha média seja considerada aquelas contribuições mais altas, eu preciso mesmo que seja sobre o salário mínimo que eu quero pagar sobre o salário mínimo, ou eu auferir para o salário mínimo, eu tenho que pagar sobre 20%. Para que as médias das outras contribuições anteriores possam entrar no sistema e serem calculadas. Porque se eu pagar sobre 11% do salário mínimo, o INSS, no momento da sua aposentadoria, vai pedir para você complementar esses 11%, dizendo, olha, se você quer que eu faça a média com todas as contribuições anteriores que você teve, você precisa complementar para 20%. Tá, entendi. Entenderam, né, pessoal? Não, eu sei que não é tão simples, mas realmente não é uma escolha. Entendi. Claro que você pode escolher sobre quanto você vai pagar entre salário, volto a repetir, salário mínimo até teto, mas para a diferença de alíquota entre 20% e 11%, ela vai refletir no cálculo da aposentadoria. Então, repetindo, 11% para a pessoa que ficou a vida toda no salário mínimo recolhendo. Para a pessoa que teve contribuições maiores, porque mesmo como se elitista, o anterior sempre for preencher os requisitos, né, dos 20%. Então, ela precisa fazer os recolhimentos agora sobre 20% para que seja feita a média sobre tudo. Tá. E isso, a gente está falando de corretor de imóveis, né? O corretor de imóvel autônomo, né? Que volto a repetir em relação à diferença que é o corretor de imóvel que abre uma pessoa jurídica. Porque como pessoa jurídica, ele tem ali um contador que vai emitir para ele a DARF e você vai poder recolher, ali você pode escolher o teu prolabore, que pode ser de um salário mínimo, pode ser de 4 mil, de 5 mil, não pode ser mais do que o teto da Previdência. Né? Ali, pelo menos para recolhimento da Previdência. Você pode até ter um prolabore mais alto ainda, se você quer retirar, mas a tua obrigação vai ser até o valor do teto da Previdência. Então, mas ainda assim, se você vai fazer a opção do prolabore, você vai poder pagar 11%, porque você é pessoa jurídica. Esse foi o benefício que, quando se criou o Simples Nacional, trouxe isso para o empresário, né? No sentido de que as contribuições dele como contribuinte individual e também os impostos, né? Ali que são recolhidos numa alíquota, numa única guia que se juntou todos os impostos da empresa também, veio para beneficiar nesse sentido e beneficiou para o recolhimento também do INSS, que pode ser sobre 11%, tanto para o salário mínimo até o teto da Previdência, o que já não acontece para o autônomo. O autônomo, se ele recolher sobre o salário mínimo, ele pode pagar 11%. Agora, se ele contribuir a mais, ele vai ter que contribuir sobre 20%. Se ele recolher a mais. Então a gente acaba indo por um caminho, né, que precisa sim ter o CNPJ, mesmo como corretor autônomo, né, doutora? Eu acho importante, claro, sentar com o contador, fazer uma análise, um levantamento, ver como que se dá, tem que ver a realidade de cada um, né? Mas se as vendas, dependendo do quantitativo no ano, talvez seja bastante interessante, sim, constituir uma pessoa jurídica. Só que daqui a pouco, com certeza, vai ter alguém que vai se questionar, mas e por que então não pode ser o MEI, né? Por que não pode ser o MEI? Eu estava aqui me coçando para fazer essa pergunta. Eu sei, mas eu gostaria que vocês também soubessem se pode ou não pode. Por que não pode ser o MEI? Pulei aqui uma pergunta. Por que não pode ser o MEI, doutora? Então, é importante entender que o MEI, que é o microempreendedor individual, o MEI foi criado para aquelas categorias que exatamente não eram regulamentadas. Então, veja, o corretor de imóvel, ele é uma atividade regulamentada, tanto que vocês estão vinculados ao CRESSE. CRESSE e COFESE. Certo? E toda atividade regulamentada não pode estar enquadrada no MEI. Se você pegar a lista lá de quais são os profissionais ou as atividades que podem abrir como MEI, você vai ver que você não vai encontrar o corretor de imóveis. Então, está errado o corretor de imóvel que está lá pegando, emitindo aquela guia, pagando 5%, porque eu até entendo. Puxa, já que é para o salário mínimo, por que eu vou pagar
11%, vou pagar 20% se eu posso pagar 5%. Primeiro, porque o corretor de imóvel, repetindo, é uma categoria regulamentada, ele não se enquadra no MEI. E, como ele é uma categoria regulamentada, ele pode pagar o salário mínimo mais em cima ou de 11%, ou então, como contei antes, se ele já teve contribuições anteriores mais altas, ele precisa fazer sobre 20%, mesmo salário mínimo, para que na média possa ser calculado todas as contribuições. Entendi, ou seja, nós, corretores de imóveis, não somos MEI, ponto. Não temos o direito de ser MEI, essa é a verdade, né? Perfeito, doutora, muito esclarecedor. Eu até vou acrescentar mais, né? Lembrando que o MEI, ele tem um teto, né, de faturamento mensal e que exatamente ele foi criado só com a seguinte opção: aposentadoria só por idade, né? E não mais do que um salário mínimo. Não adianta eu querer pagar MEI mais do que o salário mínimo, não existe essa possibilidade. Então, para quem que ele foi criado? Foi criado para aqueles prestadores de serviço que não têm uma categoria regulamentada. Por isso que veio para a manicure, veio para o pintor, veio para o eletricista, para a cabeleireira, porque não existe uma entidade. Eles não estão sob o manto, né, como vocês corretores que têm o CRES. Nós, advogados, temos a OAB. Então, foi criado para essas categorias. Então, para elas é permitido o MEI. E, repetindo, salário mínimo e tendo direito à aposentadoria somente por idade, não por tempo com a idade junto, só por idade. E esses são os dois critérios que diferenciam para o MEI. Tá, então, se eu sou corretora de imóveis e eu sei que tem corretor de imóveis que acaba sendo MEI, eu não estou, então, e não vou conseguir recolher da forma legal, e não estou legal, né, com relação ao imposto, né, com relação às minhas obrigações para contribuição, né? O ideal é que, se esse corretor já realizou contribuições pelo MEI, é importante exatamente que ele entre no meu INSS, ele baixe essa sigla que a gente chama de CNIS, quer dizer Cadastro Nacional de Informações Sociais, é onde consta toda a vida contributiva do segurado ou da segurada. E muitas vezes tem mais, ele descobre quando ele baixa esse cadastro que nem algumas contribuições que ele pensava que estavam lá não estão também, que muitas vezes precisa regularizar a tua situação junto ao INSS. O que vai ser necessário para que para que se conte esses meses, esses anos que foi recolhido como MEI? Foi pago 5%. Então, se for sobre o salário mínimo, é importante que esse corretor vá e faça a complementação e modifique o seu código para contribuinte individual. E ele faça a complementação, quer dizer, ele vai ter que pedir baixa. A primeira coisa é pedir baixa do MEI. Eu vejo que com a facilidade de se abrir um MEI, a mesma facilidade que tem para abrir um MEI, há um descuido das pessoas em fazer o fechamento dessa abertura da empresa que ele que ele criou. Porque uma vez que você... eu criei o MEI, mas eu não recolho. Tem uns que abrem o MEI, mas não pagam. Ou pagam um mês, não pagam outro. Aquele que abriu o MEI e ele não declarou, não recolheu nada o ano todo, por exemplo, ele fica em aberto lá para a Receita Federal. Não é o INSS, é a Receita Federal que controla isso. E ele vê isso, puxa, esse contribuinte aqui não está recolhendo. E ele vai incidindo em multa em estar aberto o MEI e não estar recolhendo. Esse é o primeiro motivo. Então, se não usar mais o MEI, dê baixa no seu MEI. E aí, passe a recolher como contribuinte individual, que é outro código, né? Corretamente. Porque o corretor de imóvel, repito, ele não está enquadrado no MEI. Tá, perfeito. Foi muito esclarecedor. Eu acho que vai ser pouco tempo para a gente conversar sobre isso, porque é muito amplo, né? Vai surgindo as dúvidas. Doutora,
A outra pergunta que eu tenho aqui é quais são as opções, né, que o corretor tem na hora de fazer a contribuição? Então, eu acho que já até abordei isso lá na entrada. Eu saí um pouco da tua pergunta e já fui falando. Então, as opções são aquelas que eu confirmei. Como contribuinte individual ou autônomo, que é a mesma coisa, ele deve sempre recolher o valor que ele está declarando que ele ganhou no mês, né? Sobre 20% ali. Agora, se ele optou por ficar no salário mínimo, ele tem a opção de fazer o recolhimento sobre 11%. Tá, entendi. Perfeito, doutora. Aqui a gente já falou sobre a contribuição, falamos que não é uma escolha, né? É uma obrigação. Acho que isso é o que mais impacta, porque no meio, isso eu vou falar como, né, corretora também, no meio do ramo imobiliário, quando surgiu, né, a obrigação de vai ter que tirar nota, vai ter que recolher, todo mundo partiu para o MEI. E assim, e digo para você, todo mundo, porque eu lembro que muito corretor que eu conhecia foi para MEI. Aí depois que a gente foi descobrindo que não podia ser MEI, que tinha que ser um CNPJ de uma simples, que tinha, mesmo que ele fosse individual, ele teria que mudar. Então, muita gente se perdeu no caminho, né? Porque daí quando você sai de uma contribuição de 5 e vai para uma contribuição de 10, de 11 ou de 20, como corretor imobiliário, a gente questiona, né? Poxa, mas eu não vou usar. Aí tem uma outra pergunta que eu vou te fazer, né? Poxa, a gente contribui, né? Qual é o benefício, né, desse recolhimento? Isso é uma... Essa pergunta é fundamental. Primeiro, então, que nós já comentamos, não é uma escolha contribuir para a Previdência, é uma obrigação. Se você auferiu renda em decorrência do seu trabalho. Uhum. Claro que quem está ouvindo vai dizer assim, nossa, mas quantas mais pessoas... uma contribuição. Então ele diria assim, então o cara que vende picolé lá na praia deveria pagar. Sim, deveria. Ele é um contribuinte individual e autônomo. Claro que nós sabemos que não tem esse controle no Brasil de todos os prestadores de serviço para recolherem. Deveriam recolher se eles prestam serviço e volto a repetir, tem a contrapartida, que é a remuneração. Então, quais são os benefícios? Por que nós devemos recolher para a Previdência, não só pensando, puxa, eu estou pagando a Previdência, nem sei, que é muito recorrente hoje, nem sei se vou me aposentar, não sei se vai haver Previdência até chegar minha aposentadoria. Sim. E eu sempre gosto de lembrar, quando eu olho para as pequenas cidades ou as grandes cidades, eu vejo que a economia dessas cidades, na grande maioria das vezes, é movimentada pela aposentadoria das pessoas do salário mínimo, que é a grande maioria no Brasil aposentado pelo salário mínimo. Uhum. Mas a questão não é só a aposentadoria porque recebe aquele salário mínimo, que é importante entender que nós não pagamos a previdência do INSS, lógico, para ter a mesma qualidade, o mesmo padrão de vida que eu tenho hoje quando me aposentar lá. Se eu quiser ter o mesmo padrão, a mesma qualidade de vida, se hoje eu tenho um gasto de 10 mil, 8 mil, 15 mil, 20 mil, eu tenho que criar outras formas de previdência privada, investir em compra de títulos do Tesouro, em ações, está aí o mercado, né? Para que eu tenha essa renda que hoje eu falo, puxa, como que eu faço para manter o padrão de vida que eu tenho hoje? Não vai ser por meio realmente da Previdência Social. Claro que se você ganha até o teto ali da Previdência, uma média pela Previdência, você teria que estar vindo recolhendo praticamente sobre o teto aí uma vida toda, o que é bastante difícil, porque a gente não inicia no teto, né? Exatamente. Mas a questão da Previdência não é então só pensando na aposentadoria. É porque quando eu estou contribuindo, eu estou me protegendo de riscos eventuais, dos chamados riscos sociais. Por exemplo... O que são riscos sociais, né, doutora? Você pegou uma gripe ali, passamos aí, né, os anos aí que tivemos a Covid,
Exemplo, às vezes, da pessoa realmente ficar internada, afastada, mas não precisa ser qualquer outra doença. Uma cirurgia de emergência, um acidente que eu sofri sem esperar. Se eu estou recolhendo para a Previdência Social, eu posso pedir o auxílio-doença, o afastamento auxílio-doença. E é muito importante saber que o auxílio-doença ele vai pagar 91% da média do que eu recolho. E aí a pessoa vai dizer, mas então vai pagar abaixo do salário mínimo? Não. Não é permitido. A lei, a Constituição nossa não permite que receba menos do que o salário mínimo no benefício. Então, se paga 91%, ele vai ter que, e recolhe sobre o salário mínimo, ele vai receber o salário mínimo no auxílio-doença, que a gente chama hoje de auxílio-doença temporário, que às vezes você precisa ficar lá 30 dias, 60 dias, 90 dias. Outra questão dos benefícios por incapacidade. Uma invalidez, né, inesperada. Então, eu vou ter a aposentadoria por incapacidade permanente. Vai estar me pagando, mesmo que seja um salário, vai me pagar esse salário mínimo. Claro que quem recolhe acima do salário mínimo vai ser feito a média, no auxílio-doença por afastamentos, 91%, em cima da média das últimas 12 contribuições que fez para o sistema. Agora, vai ter direito a estar recebendo pelo menos uma ajuda nesse afastamento. Sim. Isso serve para a gestante também, né? Ela, pagando a Previdência Social, ela tem condição aí de estar recebendo 120 meses, ficando em casa, estar recebendo sem precisar voltar necessariamente para o trabalho. E a questão também da pensão por morte, né? Então, o que é um risco eventual? O óbito, seja do companheiro, do marido ou da própria companheira ou esposa, né? Tem filhos menores. Então, se você está contribuindo, está na qualidade de segurado, você tem essas coberturas. Se você não está contribuindo e no momento que ocorrer uma dessas fatalidades, você não vai estar coberto, você não vai poder entrar com o pedido desses benefícios. Principalmente se já perdeu a qualidade de segurado. Porque é importante saber que na Previdência também você contribui e se você parar, você fica por um período com cobertura, que a gente chama de período de graça. Por até 12 meses, dependendo do tempo de contribuição. E mais do que isso, se tiver um período lá mais longo de contribuição, mais de 10 anos, ele pode chegar a 24 meses o período de cobertura e ainda assim você pode entrar com o pedido de um benefício se ocorrer alguma coisa nesse meio tempo. Então, é importante estar na qualidade de segurado. Então, eu sempre friso isso, a gente contribui para a Previdência não só para se aposentar, não só porque a lei também exige e diz, olha, é uma obrigação se pagar, mas também para fazer a cobertura desses chamados riscos sociais. Porque, claro, que às vezes a pessoa fala, não, mas eu tenho um seguro de vida, alguma coisa, né? Mas, que bom, é bom se você puder acionar a Previdência para receber esse mínimo que seja, e aí eu poder liberar esse seguro, caso esse seguro possa cobrir, né, o que você está vivendo. Lembrando que assim, né, doutora, eu até passei por uma experiência, né, e realmente eu não sabia, né, de como a contribuição, ela é um benefício para a pessoa que, como a senhora falou, né, de repente ela vai ficar sem nada e isso ajuda. Não vai suprir a vida que ela tem, ok, mas quando a pessoa contribui certinho, ela pode sim, né, usufruir desse benefício. E vou dizer que muita gente não sabe, né? Normalmente eu já sentei para conversar com muita gente, né? E pessoas assim que são muito bem informadas e formadas já, né? Em várias graduações, e muita gente não tem o conhecimento, né? Que a senhora tá me trazendo aqui. Então, isso é importante, eu acho que trazer isso à tona como informação. Eu sempre digo que a informação ela é libertadora, né? Então, a partir disso, eu consigo tomar a minha decisão, sabendo o que é bom e o que não é bom, né? Eu vejo que a informação a respeito dos benefícios por incapacidade, principalmente, que quem está recolhendo, e o INSS traz essa cobertura,
são fundamentais, principalmente para o contribuinte individual, para o autônomo. Porque ele não vai ter, ele depende da renda do trabalho dele para ter a renda. Então, se ele fica doente, ele precisa ficar afastado, como eu disse antes, por uma cirurgia de emergência, né? Um acidente inesperado. Eu sei que a gente ouve muito nos noticiários, e é verdade, nós trabalhamos com isso e sentimos na pele, sentimos pelos clientes. O INSS não é uma autarquia hoje ágil na prestação desse benefício. Não é você entrar hoje e pedir lá o auxílio-doença e amanhã está já debitado na sua conta. Mas o direito existe, por mais que demore aí 90 dias, 120 dias, às vezes já até passou o período, já até retornou ao trabalho. Mas muitas vezes a pessoa até precisou da ajuda de familiares, pegar um dinheiro emprestado para aquele período, mas aí ela vai poder receber do INSS, se ela esteve incapacitada para o trabalho, né? Sim. E até ressarcir, cobrir aquilo. Mesmo que ele pague posterior, muitas vezes é comum, ele acaba recebendo quando já até teve a alta do período da incapacidade para o trabalho, porque eu estava falando antes, a pessoa pode ficar doente, sempre é importante lembrar, o INSS paga o auxílio-doença para a pessoa, desde que ela prove que ela está incapacitada para o trabalho. Né? Precisa provar que está incapaz para aquela atividade que desempenha para receber o auxílio-doença. E aí, consecutivamente, a questão de pensão por morte, basta estar na qualidade segurada que vai estar recebendo. Tá. Muito bom. E, doutora, eu não, vamos imaginar que eu não contribuo, né? Eu posso contribuir o que eu não contribuí ainda, o retroativo que a gente fala? E eu sou segurada? Como que é essa parte, como que funciona? É importante entender. Então, vamos pensar que, como corretora de imóvel, eu contribuí até o ano de 2023. E o ano de 2024, vou voltar um pouco mais. Fiquei até 2020 contribuindo, aí tivemos pandemia, situações, não contribuí mais. Não contribuo mais, até hoje. Já entramos em 2025. Claro que ali, com certeza, já perdeu a qualidade de segurado, que é um risco, né? Porque para aqueles riscos que eu falei antes, de um auxílio, de uma pensão, já perdeu, porque não está na qualidade de segurado. Mas a pessoa pode se provar. Claro que se já precisava estar antes, não pode fazer recolhimento retroativo se você ainda não estava inscrito no INSS, ali precisa estar com a inscrição, mas você deixou de recolher. Então, você pode sim fazer um retroativo, mas eu sempre indico antes que faça um cálculo para verificar se vale a pena, principalmente com mais de 5 anos em atraso. Por quê? Porque com mais de 5 anos em atraso para fazer recolhimento para a Previdência, para contar para tempo de aposentadoria, não é raro que o INSS vai pedir que faça a prova da atividade, que desempenhou aquela atividade. Não basta só querer recolher para a Previdência, vou recolher como autônomo. Não. Geralmente, com mais de 5 anos para recolhimentos em atraso, com mais de 5 anos, você vai ter que fazer prova de que prestou serviço naquela atividade. O que eu acho justo, né? Entendeu? Então, não basta querer recolher. Sim. Vai ter que demonstrar requisição ali de pagamento ao autônomo, ou então um depósito que recebeu em função de uma prestação de serviço, alguma coisa que prove. Agora, é muito importante, por exemplo, vocês estão vinculados ao CRES, isso é já uma prova. Se a pessoa continua pagando, não está, ela é uma prova de que ela está vinculada, ela exercia. Mas com mais de 5 anos em atraso, então vai ter que fazer provas. Já dentro dos 5 anos, por exemplo, pegando agora de 2025 até 5 anos para trás, geralmente pode sim fazer o recolhimento, não é comum que o INSS peça para fazer prova da atividade. Só que, como repito, é importante fazer o cálculo, principalmente com mais de 5 anos em atraso, para verificar o valor que vai ser investido, se vale a pena, porque os juros também do INSS não são tão atrativos assim, né? Mas muitas pessoas, na questão
para a contagem do tempo de contribuição, algumas acham que vale a pena, e isso é importante fazer um cálculo, sempre fazer um cálculo, por isso que eu falo de fazer uma análise, fazer um planejamento, ver se vale a pena esse recolhimento, porque muitas vezes a pessoa vai entrar numa regra de aposentadoria recolhendo aqueles 5 anos em atraso. Mas antes é importante fazer o cálculo, também com mais de 5 anos de atraso, pedir ao INSS, porque você tem que entrar com requerimento pedindo autorização para recolher. Não é ir recolhendo assim, porque muitas vezes corre o risco, e na grande maioria das vezes não reconhecer, eles só entendem que havia uma obrigação tributária de pagar, mas não recolher ali para contagem, talvez, do tempo, enfim. E lembrando que recolher para trás também não vai ajudar em adquirir ali a qualidade de segurado, se já havia pedido, com certeza já perdeu a qualidade de segurado. Se adquire a qualidade de segurado, voltando a contribuir para o regime, né? Tá. E quando a gente fala, doutora, quando a senhora fala, né, sobre fazer um planejamento, a senhora faz isso? É o contador que faz? Quem que orienta o corretor? A expressão planejamento previdenciário, ela veio muito agora em voga, porque a gente fala de planejamento sucessório, fala, né, de planejamento tributário e agora planejamento previdenciário. O planejamento sempre foi possível ser feito pelas pessoas. Porém, com a reforma da Previdência que ocorreu em 2019, nós tivemos mudanças drásticas. Como eu disse antes, nós tínhamos só 2 formas de se aposentar, ou por idade ou por tempo de contribuição, independente da idade. Agora nós temos 4 regras de transição. Somente uma que não exigiu idade, mas a pessoa tinha que ter ao tempo da reforma lá em 2019, o homem tinha que ter no mínimo 33 anos já de contribuição, a mulher 28 anos, daí complementar até chegar aos 35 o homem, a mulher até os 30 e pagar aí um pedágio que ele chamava. Mais 1 ano. Aí podia pegar a aposentadoria, sem idade, sem uma idade mínima, mas ainda com eles chamavam de fator previdenciário, que era um desconto, porque às vezes a pessoa com pouca idade vai incidir o fator previdenciário. E as outras 3 regras todas exigem tempo de contribuição e idade mínima. E idade mínima. Tá. Vou pedir para a senhora falar para mim quais são as regras. Então, nós hoje temos, essa foi a primeira regra que foi criada, a regra do pedágio de 50%. Algumas pessoas, por que ela foi criada essa regra? Porque aquela pessoa que a gente chama estava ali próxima a se aposentar. Já estava com 28 anos ao tempo da reforma, a mulher. O homem com 33 anos, faltavam 2 anos. Então eles criaram essa regra mais flexível, no sentido de que você preenche trabalhando os anos que faltam, para completar os 30, para a mulher, os 35 para o homem, paga um pedágio, por isso que eles chamaram de 50%. 50% é, o que é 50% do tempo que faltava? Faltava 2 anos, paga mais 1 ano trabalhando. Então se aposenta com 36 o homem, como se fosse 31 anos a mulher. Tá. E ali foi uma das regras. Aí hoje nós temos a regra do pedágio, de 100%. Ali a mulher já tem que ter a idade mínima de 57 anos. Não adianta ela ter 30 anos de contribuição, ela vai precisar ter a idade mínima. 57. Então, muitas vezes poderá falar, nossa, então eu vou ter que trabalhar até os 35. Porque ela precisa, as duas precisam caminhar juntas. Ter o tempo e ter a idade. Mas, daí nós temos a regra dos pontos, que chamam também, porque daí é somado a idade e o tempo de contribuição. Se atingir uma pontuação mínima entre a idade e o tempo, pode se aposentar. Temos daí também a regra da aposentadoria por idade, que essa mudou, antes era 60 anos para a mulher, daí foi mudando ao longo ali, depois da reforma, agora é 62 anos, o homem foi mantido 65 anos, só que mudou o cálculo também. Então, assim, nós teríamos que ficaria um tempo longo para explicar o que é o ideal. Numa simulação do INSS, que é possível fazer hoje pelo próprio site, ele vai trazer uma simulação em qual regra provável o segurado ou a segurada está.
Mas muitas vezes eu só posso confiar naquela simulação se eu olhei para o meu CNIS e vi que está tudo lá dentro recolhido. Porque se não estiver alguma coisa lá recolhida, ou estiver com contribuição, por exemplo, é importante falar. É muito comum alguns contribuintes terem contribuições abaixo do salário mínimo. E é obrigatório, sempre foi. O autônomo, o contribuinte individual, ele precisa complementar se tiver abaixo do salário mínimo aquela contribuição. Se ele tem lá no meio perdido contribuições abaixo do salário mínimo, porque foi pago. Senão não é contado para o tempo de contribuição aqueles meses. E aí o INSS, no momento de fazer a contagem da simulação, não está considerando esses tempos, esses meses ou esses anos. Sim. Então, verificar qual é a melhor regra requer realmente fazer uma simulação, mas principalmente olhar para o CNIS do segurado, para ver em qual vai ser a melhor regra que ele vai se enquadrar. Porque as regras realmente são técnicas, né? Você tem hoje, como eu falei, um tempo mínimo, uma idade mínima. Sim. E aí, muitas vezes a pessoa está próxima de uma regra, às vezes ela preenche uma regra daqui 3 meses e a outra ela vai preencher daqui 6 meses. Aí ela fica, qual que eu devo pegar? E por isso que é feito todo um cálculo, aí ele vai analisar qual é o melhor benefício, os valores que vai receber. Então, hoje eu vejo que todo segurado precisa entender em qual regra ele vai se enquadrar. Se infelizmente, ou não, porque não é que seja ruim a aposentadoria por idade, mas depende de como foram essas contribuições, talvez ele só vá pegar na aposentadoria por idade mesmo, lá no limite. Nossa, é bastante informação, né? Por isso que eu acho que é importante ter um profissional que conduza você, né? Pelo menos para que você saiba qual é o primeiro passo, para depois efetivamente você começar a pagar alguma taxa ou a recolher alguma coisa, né, doutora? É o que eu costumo indicar. A dúvida da maioria das pessoas então, eu como autônomo, sobre qual valor eu devo recolher? Tenho que repetir, eu não tenho opção de escolher o valor como autônomo, porque a lei diz que eu devo pagar sobre a remuneração aí que eu oferi entre salário mínimo até o teto, né? Ou então se eu vou ficar na opção ali do salário mínimo. Sim. Tudo bem. Então eu só quero que você repita para mim da questão que você me pediu do plano, se precisaria fazer um planejamento. E quem orienta. E quem orienta. Então, hoje, os advogados especializados em direito previdenciário que realizam planejamentos, eles geralmente fazem essa orientação, essa análise, né? Analisam todo o histórico desse segurado, dessa segurada, e a gente sempre diz, volta lá no passado dele, vê se faz a entrevista, vê se ali dentro do Cadastro Nacional estão todas as informações corretas, conforme a carteira de trabalho, conforme os carnês, que era muito comum recolher antigamente, agora se imita as guias, a GPS. Então, vai se olhar lá do passado, vem aqui para o presente, e aí se faz ali um cálculo projetando para o futuro. Para o contribuinte individual, quero repetir, depende de quanto ele vai estar recolhendo mês a mês, porque ele pode variar a contribuição dele mês a mês. Se ele oferiu mais, ganhou mais, ele pode recolher a mais naquele mês, outro mês a menos. Ele pode ir variando, né? Já nós temos uma categoria que é o contribuinte facultativo, que não é o caso, porque quem é corretor não tem como ser facultativo, o nome já diz. Facultativo é para quem não presta serviço, mas ofere uma renda, a renda de aluguéis, tem uma renda, e ele quer recolher igual para a Previdência. Então, esse ele pode recolher também, ele vai variando mês a mês quanto ele quer recolher, mas o que interessa, na verdade, é que o segurado ele quer saber. Claro que se ele recolheu, repito, se ele recolheu a vida toda o salário mínimo, e ele já está muito próximo da aposentadoria, muitas vezes não vai mudar ele querer passar a recolher mais. Sim, por isso que é importante fazer o cálculo. Agora, para aquele autônomo que ele teve alterações de salário, sim, teve outra profissão, é muito importante fazer o cálculo para poder fazer uma média e ver qual seria a média ideal dele continuar contribuindo.
para manter a média? Será que vale a pena baixar um pouco mais, porque já não vai rodar tanto, né? Como eu digo, o relógio dela já pode contribuir menos, porque agora não vai mudar. Sim. Ou não, vale a pena contribuir, pagar um pouco mais, realmente, porque a média que você tem vai te dar outro benefício. É importante que seja feito um cálculo para dar essa visão mais clara de qual vai ser essa aposentadoria futura. Tá, e a doutora faz e o escritório da doutora também podem fazer isso para corretores quando surgir dúvida, por exemplo? Sim, se houver essa busca no escritório, nós trabalhamos, sim, mas indico, sempre procure também um profissional de sua confiança, né? Sim. Porque às vezes a pessoa já tem também alguém que esteja cuidando dessa análise, ou já está até em fase de aposentadoria. Geralmente os profissionais vão fazer essa análise para ver qual vai ser o melhor benefício. Tá, entendi, doutora. Então eu posso consultar também o meu contador, que é quem vai ter o acesso a esse, como que é o nome? O CNIS? Ao CNIS? Olha, o contador, na verdade, ele sabe do CNIS, ele sabe que ali estão as contribuições do segurado. Uhum. Mas eu sempre digo, o grande papel do contador é sempre se preocupar muito mais com a empresa da gente, né? Ótimo. E claro que ele já sabe que ele paga, ele ali já faz a guia, já faz o recolhimento do prolabore de quem tem pessoa jurídica constituída. Mas para a Previdência Social, eu sempre indico que é melhor buscar um especialista da área previdenciária. Porque essa análise ali do teu cadastro nacional, se você tem dúvidas, o contador, ele nem sempre vai poder te responder se aquilo está correto. Não, porque ele tem que analisar. Vamos pensar que você passou a ter o contador de 2020 para cá. Uhum. Ele não conhece a tua vida contributiva antes, para te dar um parecer. Ele entende do que ele pagou para você ou emitiu a guia de 2020 para cá. Então, o ideal é que seja realmente um profissional da área previdenciária que entenda de planejamento, de cálculos, para poder demonstrar aí qual a melhor opção para esse investimento. Tá, ou seja, um especialista. Sim. O que hoje é bastante divulgado, repito, depois de 2019, com a reforma da Previdência, passou a ser bastante divulgada essa expressão planejamento previdenciário, em função da necessidade mesmo da pessoa planejar, dela olhar para a vida contributiva dela. E por quê? Porque daqui para frente tudo mudou, né? Se ela não tinha conseguido preencher a regra para se aposentar até 2019... Sim, agora o negócio apertou mais. Muitas coisas. Então ele precisa olhar isso com atenção, ver se está fazendo corretamente, se está contribuindo adequadamente. Tá. Essa é a função de fazer um planejamento. Tá, e essa primeira consulta eu consigo fazer, por exemplo, do INSS, do CNIS, eu entro no site, faço, coloco os meus dados, é simples, doutora. Esse primeiro passo eu consigo sozinha, para daí, opa, não estou entendendo nada, eu preciso de alguém aqui. Hoje no aplicativo do celular, né, Uhum. a maioria das pessoas tem o gov.br baixado, que hoje serve para várias situações, né? Assinatura digital, enfim. Mas ali dentro do gov.br tem o site do meu INSS. Baixou o aplicativo do meu INSS, com o CPF você cria uma senha, hoje é muito feito por meio do reconhecimento facial, por uma questão de garantia, né? Mas criou a senha e o CPF, você vai ter acesso, vai abrir o meu INSS e ali vão ter várias informações. E entre elas está lá, CNIS Extrato. Extrato. Ele vai ter ali 3 opções. Ano civil, às vezes ele vai apresentar só as contribuições desse ano. Então é muito importante você pedir na opção todas as contribuições e remunerações. Porque quando você coloca essa opção de todas, ele vai puxar da tua vida toda. E quando você vai olhar lá dentro, que você vai ter uma ideia se esse teu extrato, que é o teu histórico que o INSS tem, ele realmente está correto ou não. Muito comum, por exemplo, às vezes a gente vê no CNIS do segurado, quem teve carteira assinada, sem data fim fechada lá no CNIS, mas tem a carteira de trabalho fechada ou não. São detalhes importantes. Ou então contribuições
que ele ainda tem o carnê guardado e você vai lá, não estão aparecendo no extrato. Precisa ser entrado com requerimento, um pedido para o INSS antes da aposentadoria, pedindo que sejam anexadas lá no teu extrato aquelas contribuições. Porque senão ele vai somar, vai fazer tua média com o que está dentro do extrato. Sim. Agora, se a pessoa não conseguiu realmente entender o extrato com clareza, porque tem muitos indicadores nesse extrato. Quando a pessoa está com algumas questões como contribuições abaixo do mínimo, que não pode, que daí não é contado para o tempo, né, de contribuição, tem os indicadores, às vezes a pessoa não compreende o que significa aquela sigla, indicador. Então, hoje é possível também saber, né, dando um Google aí você vai descobrir, mas com mais clareza, dando um parecer mais completo, em que possa apresentar melhor regra de aposentadoria, melhor renda mensal que ele vai obter no futuro, é por meio de um especialista fazendo um planejamento, sim. Entendi. Perfeito, doutora. Estamos chegando ao fim, né? Eu queria que a senhora trouxesse aí uma reflexão sobre a previdência, falei certo, né? E sobre a importância dela. Eu acho que mais do que esse bate-papo que a gente teve, é trazer para a pessoa que está assistindo trazer essa clareza para ela e esse entendimento, né? De que, poxa, não é algo, por exemplo, que o governo obriga, não, é uma coisa que realmente é uma obrigação, mas realmente temos o benefício, né? Quando fazemos a nossa parte. Então, traz pra gente uma frase aí de reflexão sobre isso, né? Eu sempre digo que quem planeja a Previdência está um passo à frente. Por quê? Por mais que a gente ouça críticas, não dá para viver da Previdência, não vale a pena, eu volto a repetir. A história mostra e a gente precisa olhar isso para os nossos avós, talvez para os nossos pais, que no final, primeiro, se eu pago é um direito que eu tenho de receber. Não importa se eu tenho outras formas de previdência privada, outras formas de investimento. Mas na grande maioria das vezes, em levantamentos estatísticos que a gente tem, é que as pessoas não têm outras formas de previdência, a não ser, às vezes, essa da previdência ou nem essa. Então, eu vejo que a Previdência Social, ela é o primeiro passo. Primeiro porque eu tenho essa obrigação, então, como eu disse, de recolher, não é uma escolha, eu devo pagar para a Previdência, se eu presto serviço, mas ela me traz essas garantias de pelo menos essa renda mínima, eu chamo de renda mínima, eu ter assegurado lá no futuro. Sim. Então, repito, quem se preocupa com isso, quem já planeja isso, já está um passo à frente da grande maioria das pessoas, porque principalmente a gente vê muito isso entre o jovem e eu já fui e eu sei que a gente tem essa sensação de que nunca vai chegar, né? Nossa, o tempo de eu precisar da Previdência ou eu precisar me utilizar dela para aqueles chamados riscos eventuais. Eu entendo ela como parte importante de quem planeja a vida, né? Eu sempre falo, às vezes eu pergunto, você tem seguro no teu carro? A pessoa fala, tenho, mas ela não paga o seguro da Previdência Social. Isso é... Para o mínimo necessário, né? Sim. Então fica a minha dica. Olhe para o seu histórico de contribuições, principalmente quem já teve um histórico longo de trabalho, de contribuições, sempre contribuiu, só se a pessoa realmente, prestou o serviço sem estar nunca vinculada a nada, sem fazer nenhum recolhimento. Mas quem já fez isso é importante olhar com carinho e planejar a sua previdência futura, sim, pelo menos essa do INSS. Perfeito. Vou pedir para a doutora deixar os seus contatos, né? Não sei se o contato do escritório ou se o seu. Aí também vou colocar ali uma observação por escrito, caso alguém tenha dúvida, queira consultar a senhora, de repente marcar um horário, enfim, agendar, pode passar os contatos.
Lá no meu Instagram, não é um Instagram que eu movimento tanto, né? Eu vivo falando Por quase enquanto, nada, né, doutora? mas eu já pode me seguir lá no Instagram. Tem alguns vídeos lá que eu falo sobre a previdência, essa questão da importância da contribuição, da importância do CNIS. Então pode me seguir lá no Instagram, @ElianeRossiniBerté, acho que está constando aí no link. Uhum. E lá pode também mandar mensagens, né? Tenha dúvida a respeito de alguma questão que foi levantada aqui, não foi suficientemente esclarecida, a gente tem como ajudar a esclarecer. Perfeito. Encerramos, né? Estamos encerrando. Agradeço a sua participação. Vou já pedir aqui ao vivo e gravando também que você venha mais vezes, né? Porque eu acho que ainda vai ter bastante coisa que vai surgir dúvida, e é um tema que eu acredito que ele seja libertador, né? Muita gente vai perder aí um pouquinho do preconceito na medida em que a gente vai trazendo a informação, né? Então, obrigada, doutora, pelo seu tempo, né? Por ter se desprendido até aqui. Pessoal, boa noite, né? Eu agradeço a todos que estiveram aqui com a gente até o final. Não deu para eu dar uma olhada ali nas perguntas, mas eu vou responder, né, as que tiveram. Vou deixar também o contato da doutora, caso vocês não tenham conseguido anotar aí. E muito obrigada e até o próximo